paz, meu amado, eu quero me dirigir a você neste domingo, dia do Senhor, para trazer uma palavra introdutória ao nosso culto de celebração, culto que tem sido realizado até este domingo, pelo menos online, ou seja, estamos gravando os cultos para que ele chegue à sua casa, para que a palavra de Deus chegue à sua casa e à sua família. No culto de hoje nós teremos uma participação especial do pastor Ricardo e da sua esposa que estão lá no Chile. Foram convidados por mim para trazer uma palavra para a igreja. E eu gostaria de trazer também uma palavra inicial, partilhar com você essa palavra de Deus para o seu coração, que está lá no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 1. Atos dos Apóstolos, nos fala sobre os primórdios da igreja, o início da caminhada da igreja cristã, a partir da ressurreição do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 4, nós temos um relato sobre a prisão de Pedro e João, logo após a pregação do Evangelho. E aqui diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, muitos, porém, do que ouviram a palavra a aceitaram, diz o texto, subindo o número de homens a quase 5.000. Uma pregação, uma exposição do Evangelho por parte do apóstolo Pedro levou então a este mover de Deus no coração do povo, rendendo suas vidas ao senhorio de Jesus. Nós não podemos perder o sentido da nossa permanência, da nossa caminhada aqui, depois que fomos transportados para o reino de Deus, nos tornamos realmente filhos adotivos, pela graça redentora e salvadora do Senhor Jesus. E aqui Deus ele faz esta obra, mas ela tem um preço. E nestes dias, não pensem que nós vamos viver dias fáceis. Já temos vivido dias aí de reclusão social, por causa de uma enfermidade que não sabemos direito de onde ela veio. Existe toda uma conjuntura hoje global, no sentido também de paralisar a igreja, queridos. Isso não é teoria da conspiração, não. Muitos pastores, muitas pessoas, servos de Deus, têm discernido e têm este entendimento, de que os dias que vêm serão dias difíceis na pregação do Evangelho. Dias onde haverá muita oposição. Mas nós precisamos, neste tempo, resgatar a ousadia, a coragem que nós vemos na igreja primitiva, na igreja dos primeiros dias, a igreja de Atos dos Apóstolos. A ousadia deles na oração, a ousadia deles no testemunho, na maneira de viver, não negociando a palavra de Deus, nem os valores, nem os princípios do reino, mas avançando no firme propósito de cumprir o chamado que cada um de nós recebemos do Senhor Jesus. Que você possa então nesta noite também ser edificado. Este é um culto que estará sendo tratado essa questão do evangelismo, e que você possa sair desafiado em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o ânimo não tenha poder, que o desânimo, não tenha poder sobre a sua vida. Que você seja levantado, que você não tenha medo, em nome de Jesus. Que estes dias de anúncios de muitas notícias ruins não gerem no seu coração medo. Pelo contrário, cresça no seu coração a ousadia e a certeza de que Deus fará maravilhas e Deus fará proezas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Vamos seguir agora com o nosso louvor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão esteja agora sobre cada casa que nos ouve, cada casa, Senhor, que está aqui diante de Ti,
mesmo que seja pela tela de um celular ou de uma televisão, para que, Senhor Deus, Tu possas, Senhor, trazer soprar este vento, Senhor, que remove, Senhor, a apatia, o medo, o desânimo, e trazendo, Senhor, ousadia no Teu Espírito, Senhor Deus, coragem, Senhor, para viver, Senhor Deus, todo o Teu propósito. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Aleluia. Fique então agora com um momento de louvor, em seguida a palavra. Deus abençoe você. Eu canto a Ti, Senhor, com gratidão por Teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa, Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu canto a Ti, Senhor, com gratidão por Teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa, Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a Ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a Ti, meu Senhor, meu Salvador. O que eu poderia te dar,
minha vida da morte e me deste o perdão por misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu faria. O amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado mais belo entre milhares e milhares. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu faria. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Olá, eu sou o pastor Ricardo e a gente vai conversar um pouco sobre evangelismo. Oi, eu sou a pastora Ana e a gente vai conversar sobre o Chile. Então vamos pro vídeo. Bom, gente, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês hoje se chama A Única e Eficiente Forma de Evangelizar. E eu quero conversar com você um pouco a respeito disso, a respeito de evangelizar, de como isso é importante para a nossa vida. Tá? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e que você pudesse acompanhar conosco o texto que é um texto muito conhecido lá em João 3. Eu queria ler dos versículos 14 ao versículo 16 com você. A minha Bíblia diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bem, esse texto é um texto muito conhecido, como eu falei antes, e ele é um texto que nos mostra, é uma conversa de Jesus com Nicodemos aí, ele é um texto que nos mostra que desde o começo do plano de Deus, o plano dele era nos ganhar. Então, qual que era a intenção? Quando houve a queda do homem, Deus fez um plano para restaurar o homem à sua presença. Deus fez um plano para que a gente pudesse voltar à presença de Deus. Tá? E esse plano era evangelismo. Lá no começo, o que Deus fez? Quando houve a queda, Deus pensou: eu preciso restaurar a presença do homem, eu preciso restaurar o homem na minha presença, eu quero estar com ele de novo, eu quero restaurar a humanidade na minha presença. Então, lá no começo, ele pegou e ele colocou a lei, então, para que o homem entendesse que existia pecado. E aí depois ele gerou uma situação, então, através da própria lei, para que o homem entendesse que ele não se justifica, que ele não consegue se justificar por si mesmo. Por quê? Porque a intenção sempre foi que Deus justificasse o homem do pecado e restaurar a ele a posição original onde Deus nos queria, onde Deus queria a humanidade, próximo dele. Então, quando ele provou isso, ele então trouxe Jesus, porque para que Jesus morresse e pagasse pelos nossos pecados. Mas era necessário que antes a gente entendesse que nós não nos justificávamos, para que então a gente aceitasse a obra de Jesus e recebesse ela, entendesse isso e não ficasse pensando que nós conseguiríamos fazer o mesmo. Esse era o objetivo de Deus, e aí ele deixou essa mesma missão para nós, que é o quê? Mostrar para toda a humanidade, que ainda não conhece, aqueles que ainda não conhecem essa obra redentora de Jesus, mostrar isso para eles. E isso é evangelizar. Esse plano todo, a estratégia desse plano todo é evangelismo, é contar a boa nova. Evangelho quer dizer boa nova. Jesus veio nos trazer um evangelho, uma boa nova. Essa sempre foi a intenção. Então, Jesus, quando ele esteve aqui, ele fez todo o trabalho. E aí, no final, quando ele está com os discípulos ali, ele nos passa o bastão. Ele diz, então: eu fiz a minha obra até esse momento, mas vocês precisam continuar fazendo essa obra. E isso está lá no texto de Mateus 28, do 18 ao 20, onde Jesus diz: olha, eu então recebi poder e eu dou esse poder para vocês, e eu quero que vocês façam discípulos, eu quero que vocês ensinem a minha palavra, que vocês guardem o meu caminho, que vocês continuem fazendo tudo que eu faço e ensinando as pessoas como eu tenho ensinado. Então Jesus nos dá essa missão. E ele diz ainda fica muito claro em uma outra passagem que cumprir isso, que cumprir essa missão, demonstra também o nosso amor por ele. Ou seja, ele também nos deu uma forma de mostrar o nosso amor por ele. Está lá em João 14, no 21, diz assim: os que guardam os meus mandamentos, esses são os que me amam. Então, e o meu Pai vai amar eles, e eu vou amar eles e vou me revelar a eles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fato da gente evangelizar
ele é completo na nossa vida, fazendo com que a presença de Deus se faça em nós, porque através de evangelizar, através de cumprir o mandamento de Deus, a gente, e esse não é o único mandamento, mas de cumprir os mandamentos de Deus, a presença de Deus ela se revela na nossa vida, Deus se revela para nós, e dentro disso também nós somos completos, porque quando a gente evangeliza, a gente demonstra o nosso amor por Deus. E bom, obviamente o nosso amor pelo próximo, porque isso é desejar o melhor para o próximo. Mas então como nós fazemos isso? Como nós demonstramos, como nós evangelizamos? O que é evangelizar de fato? Como nós fazemos para evangelizar? E eu encontro que nós temos 3 critérios básicos para evangelizar, que eles são necessários em qualquer estratégia de evangelismo, que eles não podem ser cortados, nenhum deles pode ser cortado. Sempre que a gente vai viver e fazer evangelizar, a gente precisa desses 3 critérios na nossa vida, e sem eles o evangelismo não funciona, seja qual for a estratégia, e com eles qualquer estratégia vai dar certo se eu e você conseguirmos cumprir isso. Diretamente a palavra ela é sobre isso. Eu quero falar com você sobre 3 critérios básicos para evangelizar. O primeiro deles, o primeiro critério básico, é vivendo o caráter de Cristo. Tá? Bom, lá em 1 Coríntios 11, no versículo 1, Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Tá? Paulo é bem direto dizendo isso, e o texto é bem curto, mas ele nos traz um ensinamento enorme. Paulo, que era alguém muito sábio, que foi alguém chamado para evangelizar, que foi alguém que foi o maior evangelista dos tempos bíblicos, foi a pessoa que mais escreveu cartas, e o coração dele pulsava por evangelizar. E ele entendeu que para ele ser eficiente, para ele ser eficaz evangelizando, ele precisava imitar a Cristo. Ele precisava ter o caráter de Cristo. As pessoas precisavam ver Cristo nele. Então ele diz assim, ele começa dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, eu entendi que se eu não for imitador de Cristo, eu não vou ter bons resultados no evangelho, na prática da vida cristã, eu não vou ter bons resultados. Então me imitem em imitar a Cristo. É isso que ele está dizendo. Então a gente precisa buscar na Bíblia ter o caráter de Cristo. De maneira mais prática, o que eu quero dizer com isso? Gente, a gente precisa cuidar com a maneira como a gente se comporta. A gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa olhar para o caráter de Cristo, e a gente precisa se comportar e ter esse mesmo caráter. Ser justo nas finanças. A gente tem exemplos, mais do que um exemplo, mas para que você se fixe em um exemplo, lá em Lucas 20, 25, nós temos o texto onde os fariseus eles tentam pegar Jesus em uma contradição, e aí eles tentam fazer Jesus falar de pagar imposto, porque isso ia desagradar os judeus da época, ou se ele falasse contra os impostos, ele ia desagradar então o governo da época, que eram os romanos. E eles dizem assim, é justo pagar imposto? Aí Jesus olha para eles e diz assim, olhem para a moeda, qual o rosto que tem na moeda? Aí eles falam de César. Aí Jesus responde com uma frase famosa que todo mundo conhece, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus ele era justo cumprindo as leis, ele era justo nas finanças, e a gente como cristão, para ser bom evangelizando, ou para ser um bom cristão também, a gente precisa ter o caráter dele, também cuidar com isso. A gente precisa ser amável, ser carinhoso, precisa se ver esse caráter, essa característica. A gente vê Jesus ali falando com a mulher samaritana, uma mulher que todo mundo evitava, ela mesma evitava os outros, mas Jesus de uma forma muito amorosa vai até ela, traz restauração na vida dela. Jesus, na situação da morte de Lázaro, ele, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro, porque ele já tinha esse entendimento, ele fala isso para os discípulos antes de ir até Lázaro, quando ele chega lá, ele chora. E ele chora porque ele se compadece de Maria e Marta.
que eram as irmãs dele, estavam sofrendo. Então ele tinha esse carinho, esse afeto. A gente tem a situação ali da mulher adúltera, onde Jesus sabe ali que aquela mulher é adúltera, ele entende o que está acontecendo e ele diz, não, a gente não pode agir dessa maneira. Ele, mesmo exortando ela, ele perdoa ela de uma maneira muito carinhosa, muito afetiva, sem um peso de punição ou coisa assim. Então a gente precisa aprender a ser amável e carinhoso. A gente precisa cuidar do agir, do falar. Às vezes nós cristãos somos muito duros, e hoje a gente vê, principalmente na TV e nas redes sociais, aí nas formas de comunicação variadas, muita gente, muito cristão, apresentando um caráter duro do jeito de falar, um caráter pesado no jeito de falar, e a gente precisa cuidar. Lá em Tiago 3, no 12, nós vamos receber a exortação para cuidar, porque uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Quer dizer, a gente não pode ter duas formas de falar, a gente não pode ter duas formas de expressar. A gente não pode jorrar água doce e água amarga, então a gente precisa cuidar o que a gente fala. Então, quando eu falo de ter o caráter de Cristo, apesar desses exemplos, para que a gente possa entender, eu falo em se perguntar o que Jesus faria. O que Jesus faria em nosso lugar? Sabe, lá em Mateus 10, 16, diz assim, eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. E sabe, esse texto, ele vem bem no contexto de evangelismo, tá? Se você pegar o capítulo 10 de Mateus, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 15, Jesus está mandando os discípulos a outras cidades para evangelizar, e ele está dando vários conselhos de como fazer isso. Olha, vocês quando chegarem, entrem na casa assim, vocês preguem nas cidades quando aceitarem, não preguem quando não aceitarem, e dá vários conselhos de como fazer. A partir daí, quando ele termina de dar os conselhos, ele diz assim, olha, e eu estou mandando vocês por meio de lobos, então sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. O que Jesus está querendo dizer? Que nesse momento de evangelizar, eles precisam estar olhando como as serpentes, procurando as armadilhas que iam se apresentar nessa situação, mas que eles fossem inofensivos como as pombas, que deles não viesse nenhum tipo de ofensa, que deles não viesse nenhum tipo de agressão ao ambiente. Isso que Jesus quis dizer. O que eu vejo às vezes dentro da nossa igreja, com as nossas formas de agir? Eu vejo que às vezes a gente inverte isso. A gente acaba sendo prudente que nem as pombas e inofensivo como as serpentes. A gente não enxerga as armadilhas que o inimigo tem posto ao nosso redor, mas a gente é muito rápido a julgar, a morder alguém que está ao nosso redor. Então, esse cuidado, viver o caráter de Cristo, é o primeiro ponto básico para a gente ser muito bom em evangelizar. Se a gente tiver o caráter de Cristo, uma das torres do evangelismo na nossa vida já está construída. O segundo critério que eu vejo, o segundo critério básico que eu vejo para que a gente possa ser bom evangelista, é seguir a direção de Deus. A gente precisa ser bom em seguir a direção de Deus. Deus sempre teve a intenção de guiar o povo dele. A gente vê isso quando o povo está lá no deserto. Lá em Números 9, do 17 ao 19, diz assim, mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. Em lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Bom, a gente sabe que quando o povo estava caminhando no deserto, o povo saiu do Egito e antes de chegar na Terra Prometida, ele ficou um bom tempo caminhando no deserto. E quando o povo caminhava no deserto, durante o dia eles tinham uma nuvem, que era a presença de Deus, que guiava eles. E durante a noite essa presença de Deus se apresentava como uma coluna de fogo no meio deles. Bem,
como uma coluna de fogo no meio deles. Então, aqui está falando, aqui esse texto está dizendo como o povo se comportava em relação a essa presença de Deus. Ele estava dizendo que a nuvem estava ali e o povo ficava acampado, até que a nuvem se movesse. E quando a nuvem se movia e na direção que a nuvem se movia, o povo andava. E quando a nuvem não se movia, então eles ficavam por dias acampados ali, porque eles esperavam que Deus guiasse eles no caminho deles. E a gente precisa ser assim. Um dos pontos para a gente ser um bom evangelista, a gente ganhar pessoas, é ser guiado pela presença de Deus. Porque quem vai avisar o momento certo de falar, quem vai avisar o jeito certo, as coisas a serem feitas, a estratégia correta, é o próprio Deus. E Ele é o melhor em ensinar e nos mostrar isso. Bom, como é que a gente faz isso de maneira prática? Como é que a gente segue a direção de Deus de maneira prática? Conhecendo e vivendo as Escrituras. Lá em Mateus 22, 29, a Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder que há nelas. Nós erramos porque nós não conhecemos a palavra e o poder que Deus manifesta através do cumprimento da palavra dele na nossa vida. Quando Jesus promete para os discípulos que seria derramado o poder sobre eles quando eles recebessem o Espírito Santo, isso está na Bíblia, é prometido. Em Atos isso se cumpre. Então, nós temos a promessa de Deus que o poder viria sobre nós. Mas se a gente não conhece as Escrituras, se a gente não entende isso e a gente não entende o poder que tem nelas, a gente não aplica isso. Então eu e você não entendemos o poder de Deus que habita em nós quando nós recebemos o Espírito Santo, por exemplo. Isso é só um exemplo. Então é necessário conhecer as Escrituras. Que outra forma prática? Buscando a direção de Deus e comunhão pela oração. A única forma da gente se comunicar com Deus é através da oração. A gente não tem outra forma de falar com esse Deus maravilhoso senão através disso. A palavra nos mostra e nos conta a história de Deus. A palavra nos mostra as promessas de Deus. A palavra até nos relaciona com Deus quando nós nos identificamos com o que está passando. Mas a forma de falar com o Espírito Santo, a forma de se comunicar com Deus é através da oração. E Jesus sabia disso. Dentre tantas vezes que a gente ouve falar que Jesus saía para orar, se retirava para orar, em Lucas 5, do 15 ao 16, fala isso. Então, se você está procurando uma justificativa bíblica, encontra lá, diz que ele se retirava para orar. Mas tem tantos outros momentos no Evangelho onde fala a mesma coisa. Jesus constantemente se retirava para orar, porque ele entendia a importância de estar em comunhão direta, não só através da palavra, mas em comunhão direta, ouvindo o que Deus tinha para falar com ele e respondendo a isso. Então, essa também é uma forma. E outra forma prática, a última forma prática, então, de seguir a direção de Deus é vendo os sinais de Deus. Mas para ver os sinais de Deus é necessário que a gente conheça a palavra, que a gente tenha comunhão com o Espírito. Nós vemos os fariseus receberem uma exortação muito forte, ali em Mateus 16, do 1 ao 3, onde eles pedem um sinal para Jesus e Jesus diz: vocês não vão receber mais nenhum sinal. Vocês não merecem mais nenhum sinal. Porque vocês sabem olhar e ver os sinais dos tempos, vocês sabem dizer se vai chover, se não vai, mas vocês não sabem olhar e ver os meus sinais. Então eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês. Então é necessário entender os sinais de Deus para ser guiado por Ele. E o terceiro ponto, então, e o último ponto disso, dos critérios básicos para evangelizar, para ser um bom evangelista, é ser o mover do Espírito Santo. Lá em João 3, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra está dizendo que aquele que é nascido do Espírito, então ele é guiado por esse Espírito, assim como o vento. E ele não sabe para onde vai, nem de onde vem. A gente sente o vento, mas a gente não sabe qual que é o caminho do vento. A gente, quando muito, sabe, né, por onde ele entrou, mas a gente não sabe se amanhã ele vai entrar pelo mesmo lugar, se ele vai sair pelo mesmo lugar. O vento, ele é incontrolável, a gente não controla. Então, na verdade, aí Jesus está falando e ele está explicando, ele está dizendo que a pessoa espiritual ela é dessa mesma maneira.
E nós precisamos ser dessa maneira. Nós precisamos expressar o que o Espírito Santo nós precisamos expressar o poder do Espírito Santo. Não existe outra forma de fazer isso. Não existe outra forma de evangelizar senão expressando o Espírito Santo. Porque nós não estamos falando de nós mesmos. Nós estamos falando de outra pessoa. Nós estamos falando de Deus. E para mostrar que esse Deus que não é palpável existe, a gente precisa mostrar características dele para que essas pessoas conheçam. Então essa é a nossa forma de evangelizar. A gente tem isso para evangelizar. E como a gente faz isso? De forma prática. Muito prática, o que a gente vê na Bíblia. Bom, não necessariamente fácil, mas prático. Com curas, milagres e maravilhas. A gente vê ali em Atos que o povo acreditava na igreja, entendia o que estava acontecendo com a igreja e começou a crescer a igreja porque existiam curas, milagres e maravilhas. A gente tem ali os discípulos fazendo, por exemplo, em Atos 5, do 12 ao 15, vai nos contar a história de que Pedro, então, ele andava e a própria sombra dele curava as pessoas e eles colocavam as pessoas na rua para que a sombra dele passasse e curasse. E aí se via, então, o poder do Espírito Santo. E aí se cria no evangelho que eles pregavam. Operando libertação, nós vemos ali em Atos 16, do 16 ao 18, o Paulo que estava numa cidade orando e ele estava indo para uma reunião de oração e aí vem então uma adivinha, uma pessoa possuída por um espírito de adivinhação e começa a falar coisas sobre ele e ele vivendo o cotidiano dele. Ele estava indo para uma reunião de oração, ele vê que essa situação é uma situação espiritual, ele vira, olha para ela e diz, eu te repreendo em nome de Jesus, e declara a libertação na vida dessa mulher. Essa mulher é liberta. E nisso se vê o poder de Deus, se vê a manifestação de Deus, do Espírito Santo. A gente precisa crer no impossível, né? Que aconteça nas nossas vidas. A gente já falou da ressurreição de Lázaro. Algo impossível que Deus fez, né? O mundo não está acostumado a ver o morto voltar à vida, mas quando Deus está presente acontece. A gente vê o Filipe ali em Atos 8, do 36 ao 40, a gente vê o Filipe ser teletransportado. Ele vai, Deus manda ele ir falar com o eunuco, ele prega para o eunuco e quando ele sai dali, Deus teletransporta ele. Deus diz, eu te preciso em outro lugar, e teletransporta ele. A gente precisa crer no impossível. A gente precisa crer que Deus pode fazer. A gente precisa ser o poder de Deus. Porque como eu falei antes, eu citei, isso foi prometido para nós na palavra, lá em Atos 1:8. E em Atos 2, do 2 ao 4, essa promessa se cumpre. Então a gente recebeu o Espírito Santo e a gente recebeu o poder. E a gente precisa ser esse poder de Deus. Bom, eu comecei falando de evangelismo e tudo bem, eu dei alguns detalhes, mas o que isso tem a ver com o evangelismo? O que viver o caráter de Cristo, seguir a direção de Deus e ser o mover do Espírito Santo tem a ver com o evangelismo? Bom, querido, nós anunciamos a Deus pelo melhor que a gente conhece dele. E se a gente não tiver um conhecimento profundo, o caráter dele e o mover do Espírito Santo dele na nossa vida, a gente não tem o que manifestar. Por isso que tantas vezes a igreja usa meios estranhos para evangelizar, falando do inferno, por exemplo. E Deus tem um amor tão grande, um poder tão grande, um poder transformador, e isso é muito melhor. Mas a gente precisa conhecer isso. A gente precisa pensar nisso. Porque a gente precisa pensar no que é eficiente de maneira prática. Se eu e você estivermos num lugar onde ninguém crê na Bíblia, onde ninguém conhece a Bíblia, ou ninguém nunca ouviu falar do testemunho de Jesus, como é que a gente se evangeliza nessa situação? Tendo o caráter, a sabedoria e o poder de Deus. Não tem outra forma. Quando alguém quer conhecer de verdade Jesus e essa pessoa está enferma, você coloca a mão na cabeça dela e ora e ela é curada. E aí ela pode não ter ouvido falar da palavra, ela pode não conhecer a Bíblia e nunca ter ouvido falar de Jesus, mas quando você orou e ela foi curada, ela entendeu que ali existe um poder sobrenatural. E aí você tem a abertura para falar quem é Jesus, qual é a palavra e qual que é a direção que ele dá. E é assim que nós evangelizamos. E nesse contexto, qualquer estratégia de evangelismo funciona. Você pode
entregar panfleto na rua e pedir para orar pelas pessoas, ou você pode fazer uma célula na sua casa e orar pelas pessoas na sua casa. Mas se existe o caráter de Cristo, se segue a direção de Deus e se tem o poder de Deus, das duas formas vai funcionar perfeitamente. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. E eu queria dizer, a melhor forma de evangelismo é uma vida cristã plena e íntegra na presença de Deus. Eu quero orar e entregar esse momento para Deus, e entregar as nossas vidas para que o Senhor ele faça aquilo que Ele tem vontade de fazer no nosso meio. Através dessa palavra também que cada um de nós possa ser desafiado por Deus em viver aquilo que é a vontade dEle. Feche os seus olhos então, baixa a sua cabeça, fica à vontade aí na sua casa e vamos orar. Senhor Jesus, eu quero, diante da Tua presença, entregar essa igreja que nos escuta hoje, Pai, que a Tua vontade ela se manifeste, que essa igreja, que eu também, que a minha igreja, que nós possamos viver o Teu caráter, Senhor, manifesta o Teu caráter no nosso meio. Senhor Jesus, nos ensina a seguir a Tua direção, nos mostra como fazer isso, Senhor, nos ensina a ser o mover do Teu Espírito Santo, a se mover de maneira prática na Tua presença, e que isso seja, Senhor Jesus, o Teu selo em nós, que isso seja a Tua marca em nós, e se reconheça o Teu poder como Deus, Pai, que se reconheça a Tua vontade se cumprindo através de nós, e que isso seja a Tua marca em nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a evangelizar de maneira eficiente, Senhor. E nos dá estratégia, nos dá tudo que é Tua vontade, para que a gente também Te siga, Senhor, em tudo isso. Em nome de Jesus, é essa oração que eu faço pela igreja que Te ouve, Deus. Em nome de Jesus, eu declaro a Tua bênção e a Tua vontade se cumprindo na vida de cada irmão e cada irmã que está ouvindo a palavra até esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu queria me despedir em meu nome, em nome da minha esposa, e agradecer a oportunidade de estar pregando para vocês, e que Deus abençoe vocês, e até uma próxima vez que a gente se encontre. Beijo, tchau, tchau. Povo lindo de Lages, então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o nosso testemunho do que a gente tem vivido aqui no Chile, né? Agora vão completar 1 ano e 2 meses da gente aqui. Tem sido um tempo muito interessante, de grandes desafios, mas de grandes vitórias também. A gente tem aprendido muito aqui e a gente tem aprendido uma realidade de evangelho fora do Brasil e que tem ensinado muita gente. Algumas coisas para vocês saberem então. Nossa igreja ainda ela é bem pequenininha, ela tá em torno de 25, 30 pessoas ainda. Quando a gente chegou tinha mais ou menos umas 10 pessoas, uma célula. Agora a gente tá com 2 células e antes da quarentena a gente ia começar a 3ª célula. Mas, né, não conseguimos. Mas a gente agora na quarentena tem feito muito trabalho online. Graças a Deus, né, a nossa igreja ela é muito jovem, né, e mais ligado à tecnologia, né. Então a gente tem conseguido alcançar bastante gente agora na quarentena, graças a Deus. Esse último ano foi um ano de muitos desafios, como a gente teve toda a questão da adaptação ao país, ao idioma, ao espanhol. Eu não falava espanhol, meu esposo falava já. E foi um grande desafio para mim, mas graças a Deus estou vencendo. A gente tem avançado muito nisso e acho que o grande desafio que a gente viu, além da cultura, além do idioma, né? O ano passado, que a gente teve em outubro aí um mês parado, né? Por causa que teve uns protestos muito grandes aqui no Chile e foi uma situação terrível, assim, de insegurança mesmo nas ruas. Umas 2 semanas antes disso começar, nós conseguimos finalmente alugar um prédio para a igreja, né? E a gente ia começar a reformar ele, a gente conseguiu por um valor bem bom de aluguel. E a gente, quando começou a reformar, começou isso aí dos protestos, né? E aí foi todo o final do ano passado, basicamente, em torno disso. E a gente não conseguia direito fazer culto, por causa dos protestos e tal, o pessoal não conseguia chegar na igreja. Enfim, foi bem difícil. Aí em janeiro nós conseguimos retomar. Em fevereiro a gente estava quase terminando a reforma quando logo no início de março agora começou a quarentena, né? E aqui a quarentena foi total e até agora nós estamos em quarentena, nessa semana aqui em quarentena total.
Eu posso dizer do Chile, um país que precisa muito do Espírito Santo. Os chilenos, eles precisam muito do derramado do Espírito Santo. A gente chora muito em oração por causa disso. Então que você possa orar. É um país, sim, cristão, né? Tem catolicismo, outras igrejas evangélicas também aqui. Mas a gente sente assim que não é o mesmo ambiente espiritual do Brasil, né? Eu sei que todo mundo fala isso, né? Que saindo do Brasil você sente a diferença. E é realmente isso. Isso é infelizmente uma verdade, né? E a gente tem orado muito para quebrar isso, né? Eu e o Ricardo, a gente tem isso de falar do Espírito Santo bastante, né? Da palavra do Espírito. E a gente tem orado muito por isso, para que a gente consiga avivar as pessoas aqui desse país, né? A gente também ora pelas outras igrejas também, porque a gente acredita que o evangelho vai vir sobre Santiago e não só sobre uma igreja, né? Então a gente tem orado muito sobre essas coisas. A gente tem enfrentado muitos desafios em relação à cultura, né? Várias coisas, principalmente em relação à igreja, são muito diferentes, né? As pessoas aqui, elas são mais fechadas, sabe? Você demora muito para conquistar a confiança de uma pessoa. Você demora muito para você conseguir entrar na casa dela, né? Então, dentro da visão de célula e discipulado, que a gente acredita que é um modelo certo de igreja hoje nem eu nem o Ricardo, a gente vê a igreja de outra forma, né? Tem que orar muito, assim, para conseguir discipular uma pessoa, para conseguir abrir uma célula na casa dela, né? Então a gente tem vários pequenos testemunhos, né, ao longo desse ano, dessas coisas. Tipo, agora essa terceira célula que a gente ia abrir é na casa de um chileno que abriu a porta pra gente fazer a célula lá. A gente tem conquistado pessoas, assim, num ritmo bem mais lento do que no Brasil, bem mais lento. Mas a gente tem alcançado várias pessoas para Jesus, né? E acho que encaixando um pouco com a palavra, né, o evangelismo aqui... E o que ele pregou, na verdade, são experiências que a gente teve aqui, sabe? O evangelismo aqui, ele tem que ser com caráter. Você tem que mostrar ao longo do tempo, com calma, o amor de Cristo em você. Se você for evangelizar, você tem que ser sábio. Porque as pessoas, em geral, não gostam de evangélicos aqui e acham que... Eu sei que isso tem no Brasil também, mas aqui é muito forte isso. Agora, nos protestos, nas paredes, a gente via muito assim pichado, nem policiais, nem Deus. Então, eles faziam muito protesto contra a igreja também. Então, é muito forte, não é que nem na Europa, mas eu acho que é um meio termo entre Brasil e Europa, assim. As pessoas não querem escutar muito de Jesus aqui, sabe? E nem querem socializar muito, assim, principalmente pastor. Então, a gente tem feito esse trabalho, assim, com muito amor, com muita paciência, mas com muita oração, com muito Espírito Santo, para que o Espírito Santo se manifeste em nós, como igreja, né? Então, esse tem sido a nossa tática, vamos dizer assim, nossa estratégia de evangelismo, né? E também no sentido das células, de estar junto com o pessoal e tal. Então assim a gente tem conquistado não só as pessoas que não conhecem Jesus, mas também, principalmente as pessoas que já estavam aqui e que a gente chegou para pastorear, né? A gente tem conquistado as pessoas daqui e feito, graças a um bom trabalho como igreja. Eu sou muito feliz, na verdade, com as ovelhas que a gente tem. Eles têm se dedicado bastante a entender esse negócio do Espírito Santo, a buscar mais, né, o poder, a manifestação, mas também um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. A gente tem avançado muito na questão de conhecimento bíblico também. A gente tem feito classes online, isso tem sido muito legal. Então a gente tem avançado sim, como eu disse, num ritmo mais lento do que seria abrir uma igreja no Brasil, mas a gente tem avançado. Eu acho que quando a gente pensa em missão fora do Brasil, a gente tem que entender que o ritmo não vai ser o mesmo. E que ela é transcultural, né? Que ela é feita para aquele povo, né? Mas acho que esse conselho ele serve para você também aí, em Lages, Santa Catarina. Você tem que pensar as pessoas que você ora para que conheça Jesus, que você quer amar, que você quer cuidar. Pensar estratégia diante de Deus, né? Seguir um ritmo de acordo com o tempo que você está vivendo,
e seguir as instruções do Espírito Santo. Então acho que é isso, muito resumido da nossa história aqui no Chile. Acho que eu tenho muito mais para contar, mas eu tenho poucos minutinhos, então você pode fazer perguntas para nós, enviar e-mail, WhatsApp, nos ligar, fica bem tranquilo, você pode encontrar a gente aí nas redes sociais. Eu vou estar muito feliz de estar podendo responder qualquer tipo de pergunta. Se você quiser viajar aqui para o Chile e conhecer, também a gente pode te auxiliar nessa questão. E ore por nós, nós precisamos muito da sua oração e tudo isso que eu comentei agora. Um grande abraço e que Deus abençoe você grandemente, poderosamente, que o Espírito Santo te use para fazer missão aí em Lages. Então, meu amado, minha amada, nós estamos encerrando este tempo de culto ao Senhor, de celebração, e não podíamos encerrar, sem estarmos orando juntos. Eu quero convidar você a colocar o seu coração na presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus é o Deus que se inclina para aqueles que têm um coração quebrantado e humilde e para aqueles que o invocam. Nós precisamos, nesses dias, não perder isso de vista. E nós temos um Deus que nos ouve, que tem prazer em nos ouvir. E tem prazer nesta intimidade que Ele conquistou por meio da obra redentora de Jesus na cruz. Por isso, vamos avançar em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças por tudo que Tu nos tens permitido vivenciar nesses dias, por todas as coisas, Senhor Deus, que têm sido também tratadas, Senhor, na nossa alma, neste tempo de isolamento, neste tempo de desafios da nossa fé e confiança em Ti, desafios que envolvem a vida financeira, que envolvem, Senhor Deus, os relacionamentos familiares e a nossa vida como igreja. Pai, guarda o coração, Senhor, de cada filho e de cada filha Tua, Senhor Deus. Guarda, Senhor, a Tua igreja, Pai. Guarda, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa mente. Nós não queremos, Senhor, de forma alguma, Senhor Deus, nos deixar, Senhor, ser paralisados, Senhor Deus, por qualquer circunstância. Dá-nos a sabedoria. Dá-nos, Senhor Deus, os meios, Senhor, e a ousadia, Senhor, para continuarmos, Senhor, vivendo todo o Teu propósito, Senhor. Toda a missão que Tu nos deste como igreja, Senhor, de irmos, Senhor, e fazermos discípulos, Senhor, de pregarmos o Evangelho, Senhor Deus, de, Senhor Deus, ao abrirmos da nossa boca, Senhor, manifestarmos, Senhor, as Tuas virtudes, Deus, o Deus bom, o Deus amoroso, o Deus, Senhor, rico em perdoar que Tu és, Pai, meu Deus, Senhor, que é longânimo, sim, o Deus que chama ao arrependimento, o Deus, Senhor, que é verdadeiro, que não fala, Senhor, mentiras, que não trata, Senhor, com lisonjas ou falsidade, mas o Deus que fala a verdade conosco. Nós Te damos graças, Senhor, por aquilo que Tu és, Senhor, e tem sido no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, Senhor, e a Tua paz esteja, Senhor, sobre cada um, Senhor, que nos ouviu nesta noite. E que o Teu nome seja glorificado em tudo. Eu oro na autoridade e poder do nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, em nome de Jesus.